Olá, professor! Neste curso, nós falaremos sobre o fantástico mundo da leitura. E eu começarei mostrando para vocês um livro raro, um livro que é uma experiência literária para mim. Eu tenho certeza que você tem esse livro em casa. A Bíblia, além de ser um livro sagrado, é um livro repleto de diversidade de gênero, de apreciação estética. Agora, esse livro aqui, ele tem uma singularidade para mim, uma subjetividade. É a primeira Bíblia que ganhei quando me tornei gente grande, aos 8 anos de idade. Um presente da minha avó Maria, nordestina, lá da Paraíba, terra da macaxeira. Eu gostaria de ler a dedicatória que a minha avó fez para mim. Diz assim: para minha querida neta Sara, na passagem do seu aniversário, esta preciosa Bíblia, como prova de amor e dedicação de tua vovó, que muito te ama, para que amplies o teu conhecimento e naquele dia possas estar nas mansões celestiais e juntas iremos nos alegrar. 21/8/94. Por que eu li essa dedicatória para você? Para que você precisa conhecer que este é o livro de tantos que eu tenho na minha casa que é o mais precioso? Porque a experiência literária, o contato com o livro, é diferente de leitor para leitor. A experiência literária é única. Roger Chartier, um dos maiores especialistas em leitura do mundo, ele diz que o contato efetivo com o texto, a leitura de cada leitor é individual, é singular, é uma experiência única. Ainda que leiamos o mesmo livro, a nossa leitura será diferente, porque você traz as suas vivências, os seus contextos, as suas crenças, os seus valores para o momento da leitura. E eu gostaria de compartilhar com vocês agora uma segunda indicação de livro. A primeira indicação foi a Bíblia, leia a Bíblia. E a segunda indicação é esse livro aqui, ó, Resgate na Montanha e Outras Histórias, da editora Casa Publicadora Brasileira. Para mim é um dos livros mais bem escritos da nossa literatura. Tem uma diversidade de gênero, tem a história, por exemplo, de um peru que escreve um diário. E o título é Diário de Alguém Marcado para Morrer. E veja só, é a história de um peru que não morre no final, e eu já estou contando o desfecho para você. Mas você pode trabalhar com seus alunos de 4º e 5º ano esse livro. A história que eu vou contar para você, o título dela é 4 Homens que Queriam Ver a Deus. Era uma vez 4 homens que queriam conhecer a Deus. Eles estavam num quarto frio, um cubículo cinza e sem graça. E todos os dias eles olhavam e conversavam sobre a sua única fonte de esperança. Na parede leste havia uma janela, uma alta janela. E todos os dias esses 4 homens faziam tentativas heróicas para alcançar a janela. Davam um impulso, mas o espaço era muito pequeno e eles acabavam batendo na parede. Com o tempo, se tornou evidente que eles precisariam se unir forças para conseguir o seu objetivo, o sonho de olhar pela janela e ver a Deus. Eles então se sentaram, cada qual em um canto daquele quarto, e começaram a pensar. E um deles, Rafael, disse: nós podemos organizar uma coluna humana, subir um nos ombros dos outros e assim vamos alcançar a janela. Eles então se puseram a pensar: quem seria o primeiro? Quem teria essa grande oportunidade de olhar pela janela e ver a Deus? Como foi Rafael quem deu a ideia de fazer a coluna humana, ele se prontificou, levantou-se e disse: eu serei a base, eu sustentarei vocês. Os outros 3 ficaram se entreolhando. Sabe aquele momento que você fica pensando: por que o outro não vai? Por que tem que ser eu, que eu tenho que me dispor agora para esse serviço? José então se levantou e disse: eu serei o segundo.
restaram William e Samuel. Eles ficaram ali, cabisbaixos, disfarçando, até que William, não aguentando o silêncio que ali reinava, levantou-se e disse: eu serei o próximo. E suspirou assim, bufou. Samuel, então, estava radiante. Levantou-se. Seria Samuel o primeiro a ver Deus. Rapidamente, eles colocaram o seu plano em prática. Rafael, então, se apoiou, colocou as suas mãos ali sobre a parede, afastou um pouco as pernas e se preparou para o peso que viria sobre ele. José não perdeu tempo, se aproximou do seu colega Rafael, escalou o corpo musculoso do seu amigo, subiu em seus ombros. William também não perdeu tempo, passou pelo cansado Rafael, pelo fatigado José e também subiu e ficou no topo, tão perto da janela. Aí veio Samuel, passou pelos seus 3 amigos e com a ajuda de William, alcançou a janela. 10 segundos. A coluna humana tremeu. 20 segundos, os homens gemeram, suaram, clamaram. 25 segundos, pernas e braços amontoados, a montanha humana veio abaixo. Depois de se desvencilharem uns dos outros, eles se puseram a pensar sobre o que aconteceu e olharam para Samuel, esperando o relato da visão. Samuel estava triste. Por algum motivo, o chão para ele parecia ainda mais frio e duro. Ele viu a expectativa dos seus amigos e falou, de forma muito melancólica: eu vi nuvens branquinhas no céu. Eu vi árvores, montanhas, ao longe uns pássaros. Eu senti o cheiro de sal no ar. Eu vi muitas coisas, muitas cores, mas eu não vi Deus. Os outros ficaram muito tristes com aquele relato. Não era o que eles estavam esperando. Até que Rafael disse: você não viu, mas eu vi Deus. Quando eu me dispus a ser o primeiro, a ser a base, a sustentar o tremendo peso de vocês, eu vi Deus. José, então, com o rosto brilhando, se levantou. Eu também vi Deus. Eu pensei que eu, assim, mais franzino que vocês, não seria capaz de tal proeza. Não seria capaz de me equilibrar sobre os ombros do meu amigo. E foi nesse momento que eu senti a força, uma força sobre-humana, que só pode ter vindo do céu. Foi aí que eu vi Deus. William, então, também se levantou e o seu rosto brilhava, ele estava radiante. E ele falou: eu também vi Deus. Quando nós estávamos sentados pensando no plano, eu quis que eu fosse o primeiro. E quando eu cheguei assim tão perto da janela, eu fiquei com esse sentimento. Mas foi quando eu ergui os braços e levantei um amigo que eu vi Deus. Esta história é um conto. Um conto é o gênero discursivo que tem um desfecho surpreendente, um espaço e um tempo limitado, poucos personagens, mas traz valor, traz emoção. O que você está sentindo agora após ouvir essa história? Veja esta foto. Este é Alberto Mangel, o maior especialista de leitura, junto com Roger Chartier. E esta é a biblioteca dele. 50 mil livros, numa gruta, num lugar subterrâneo, lá numa vila no interior da França. Ele disse que leu todos. Quantos livros você leu no mês passado? Quantos livros você leu no ano passado inteiro? Ler traz riqueza cultural. Ler traz emoção, traz experiências. Alberto Mangel, ele fala que ele só deitou fora, ele só jogou fora um único livro. Um livro que fala de um serial killer, um livro totalmente fora
da nossa filosofia e, pelo jeito, da filosofia de vida dele também. Ele falou que esse livro poderia ser infeccioso, poderia ser um livro assim que contaminaria os demais, os 50 mil livros dele. Isso nos mostra que a literatura, ela pode ser uma bênção, mas ela também pode ser uma maldição. E precisamos cuidar também com o que lemos. A leitura, ela serve para nos trazer emoção, para nos trazer experiência, aprendizado, mas é importante também que nós selecionemos as nossas leituras. Os parâmetros curriculares nacionais, eles têm o texto como unidade básica de ensino. Todo o ensino da língua portuguesa, a sua aula de português, precisa partir do texto, porque o texto é uma unidade de sentido e interação. E qual seria o objeto de ensino? Os gêneros discursivos. E a leitura? A leitura tem um papel essencial na formação do seu aluno. Os parâmetros curriculares nacionais falam que a leitura é o termômetro. Veja só, a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua, características do gênero, do portador, do sistema de escrita. Não se trata simplesmente de extrair informações da escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Isso nos faz saber que por muito tempo a educação brasileira ficou pautada numa forma de ensino do português baseada somente na decodificação. Sabemos que a decodificação tem o seu papel, especialmente na alfabetização, mas não é só isso. Nós precisamos contemplar o letramento. E neste curso estamos nos baseando especialmente no letramento literário. Veja que o PCN fala sobre o leitor competente. O que é o leitor competente? O Bakhtin fala do leitor ativo, alguns outros teóricos falam do leitor crítico, e você com certeza já ouviu também esses termos. O PCN diz que um leitor competente só pode constituir-se mediante a prática constante de leituras de textos de fato, a partir de um trabalho que se deve organizar em torno da diversidade de textos que circulam socialmente. Esse trabalho pode envolver todos os alunos, inclusive aqueles que não sabem ler convencionalmente. Inclusive na educação infantil. Existe, por exemplo, a leitura de imagem. Alguns especialistas creem, inclusive, Alberto Mangel, aquele da foto que vocês viram, é um deles, que a leitura de imagens ela pode ser, inclusive, mais eficaz que a leitura de um texto narrativo, por exemplo. Porque ela potencializa também as conexões cerebrais. Porque o aluno ele precisa relacionar com textos que ele já leu. A forma de leitura de uma imagem é diferente de uma leitura linear. Há especialistas que discordam, mas essa é uma aplicação que pode ser feita na sala de aula. Trazer tirinhas, obras de arte. Obras de arte também são importantes para a apreciação estética, para o aluno conhecer mais da cultura, daquilo que é belo. Existe um artigo muito famoso, A Importância da Leitura Profunda, de Marianne Wolf. E ela fala sobre o que seria essa leitura profunda. Vimos sobre leitor competente, leitor ativo, crítico. O que é ler profundamente? E ela explica que leitura profunda tem a ver com contemplação. O que é contemplar? Contemplar é diferente de olhar. Contemplar é parar para olhar, é mirar, é você demorar o seu olhar numa apreciação, é você fazer questionamentos, você descobrir o que é belo. E veja o que Cagliari, autor do livro Alfabetização e Linguística, fala sobre o papel da leitura na sala de aula. Ele diz em seu livro: de tudo o que a escola pode oferecer de bom aos alunos, é a leitura sem dúvida o melhor. A grande herança da educação é o prolongamento da escola da vida, já que a maioria das pessoas no seu dia a dia lê muito mais do que escreve. Portanto, deveria-se dar prioridade absoluta à leitura no ensino da língua portuguesa, desde a alfabetização.
O que estamos ensinando aos nossos alunos? A autora Roxane Rojo, pesquisadora e professora da Unicamp, fala que vivemos numa sociedade grafocêntrica, uma sociedade centrada na escrita. É importante que se escreva, é importante que o aluno saiba produzir uma boa redação para tirar uma boa nota no Enem e ingressar numa faculdade. Na faculdade ele vai fazer artigos, vai ter o TCC, depois dissertação, tese, uma sociedade grafocêntrica. Por todos os lugares letras, escritas, até parece que não precisam ser lidas. E veja o que Cagliari diz: prioridade absoluta na leitura. Em outros países, a leitura tem mais espaço na sala de aula que a escrita. É claro que é importante que os alunos aperfeiçoem a sua escrita, inclusive a sua letrinha. Mas é importante também oportunizar aos alunos momentos de leitura, projetos de leitura, sequências didáticas de leitura, para que haja esse encantamento, para que se forme leitores ativos, críticos e competentes. E esse é o nosso papel. Essa é a nossa ideia com essa formação. É por isso que estamos aqui. Vamos crescer juntos, pensar juntos em práticas de leitura, projetos e sequências para formar ainda melhor o nosso aluno. Até a próxima!